Graça e paz, meus irmãos. Abramos a palavra de Deus no texto da nossa meditação aos domingos pela manhã, o livro de Êxodo. Nós leremos o capítulo 21. Está intitulado pelo tradutor Leis acerca da violência. A partir do verso 12, Êxodo 21, de 12 até o 36. Êxodo 21, de 12 a 36, o tema da nossa mensagem, o título é O Valor da Vida e da Sua Integridade. Deus está aqui mostrando o valor da vida e da sua integridade, da integridade da vida. Não só da vida em si, como de preservar a sua integridade. Diz assim a palavra do Senhor: quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe, será morto. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Se dois brigarem, ferindo um ao outro, com pedra ou com um punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou a sua escrava, e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo-á ir forro pelo seu olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo-á ir forro pelo seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas, se o boi, dantes, era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará, então, como resgate da sua vida, tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará. Pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se um boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi era já dantes chifrador, e o seu dono não o prender, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Amém. Meus irmãos, tempos em que a injustiça e a impunidade reinam são uma grande prova para o povo de Deus. Tempos como este que vivemos, especialmente aqueles que sofrem a injustiça na pele, tendem a pensar como o povo de Deus na época de Malaquias. O povo chegou a pensar: é inútil servir a Deus, de que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Isso está em Malaquias 3, 14 e 15. Quem faz injustiça é que é feliz. Não vale a pena ser justo. Assim pensava o povo de Deus.
E a menos que nós mantenhamos firme a nossa confiança no justo juiz, nós também podemos chegar a alimentar esse pensamento blasfemo. Não somos diferentes do povo de Deus na época de Malaquias. Pensamento que nem sempre é verbalizado em nossa mente, mas pode se mostrar em nossas atitudes. Uma das tentações mais comuns em tempo de impunidade é a de nos deixarmos dominar de tal maneira pela ira, de modo que até chegamos a querer fazer justiça com as próprias mãos. Mesmo que não cheguemos a praticar tal ato, aprovar os que assim procedem constitui-se para Deus uma cumplicidade com o mal. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Por isso, é especialmente em tempos de tirania, injustiça e impunidade que nós devemos trazer continuamente à memória as advertências divinas. Devemos tomar cuidado, meus irmãos, com os ditados populares e com as filosofias seculares que tratam a vida humana como nada, esquecendo que o homem é a imagem e semelhança de Deus, todo homem, e que tratam a justiça por meio de um padrão, muitas vezes, contrário à lei de Deus. E prestem bem atenção, nós temos que exercer autocrítica aqui. Nesses tempos de polarização ideológica, é comum nós nos depararmos com dois extremos em relação, por exemplo, ao crime e à violência. De um lado, há aqueles que eximem os criminosos da sua responsabilidade, tratando-os como vítimas da sociedade. Tal pensamento está fundamentado na máxima postulada por Rousseau, de que o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Nós sabemos que tal entendimento é contrário à doutrina bíblica da depravação total. No outro extremo, no entanto, e talvez nós sejamos mais tendentes a este, nós temos aqueles que acatam sem crítica máximas populares como bandido bom é bandido morto. Uma frase que se constitui mais expressão de uma ira pessoal e desejo de vingança do que expressão da reta justiça de Deus. Textos como este que lemos, meus irmãos, em que nos debruçamos, eles nos ajudam a corrigir ambas as distorções. Na mensagem anterior, nós refletimos sobre algumas aplicações do 7º mandamento, não furtarás, às relações de servidão e às relações conjugais. E eu destaquei nessas aplicações que o Senhor ali estabelece um padrão de justiça que cumpre esse mandamento, evitando a exploração e a injustiça, tanto daqueles menos favorecidos como dos mais abastados. E nós expomos o texto fazendo uma comparação, ou uma série de comparações, entre a servidão em Israel e a nossa existência histórica de escravidão, aprendendo alguns princípios que eu quero revisar. Primeiro, nós aprendemos que, enquanto em nossa história a escravidão era fruto de sequestro e tráfico de pessoas, a servidão em Israel era geralmente por endividamento, e normalmente a própria pessoa se vendia, podia se vender como escravo, embora pudesse se vender um escravo para outra pessoa. Em segundo lugar, aprendemos que, enquanto em nossa história a escravidão em geral era uma condição permanente, a servidão em Israel era temporária, não podendo exercer 6 anos, mesmo que a dívida não estivesse paga. Nós vimos isso no capítulo 21 mesmo, versículo 2. Em terceiro lugar, vimos que enquanto em nossa história os escravos não possuíam direitos nem salário, em Israel os servos eles tinham garantido certos direitos pela lei. Portanto, nós até podemos dizer que a servidão em Israel era mais uma relação empregatícia subfaturada, na qual o trabalho era uma forma de abater a dívida, porque o escravo ele ganhava o salário, metade do salário de um diarista. E em quarto lugar, vimos também que enquanto em nossa história os escravos eram tratados como bichos, o servo em Israel era considerado um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Eu quero chamar a sua atenção e peço que você não deixe a sua mente se distrair para o texto de hoje, porque nós temos estatutos aqui referentes ao 5º e ao 6º mandamentos, especialmente ao 6º mandamento. O 5º mandamento, você lembra, diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E o 6º mandamento diz: não matarás. Nesses princípios, nesses estatutos, o Senhor estabelece princípios de preservação da vida com um sistema de punição e reparação, a fim de coibir a violência e o descaso com a vida. E novamente aqui, meus irmãos, eu ressalto que se trata da lei civil de Israel, que não se aplica a todas as culturas e a todas as épocas, porém, nos traz princípios de justiça que são universais
e permanentes. Nós podemos resumir esses estatutos em dois princípios gerais que eu quero trazer aqui. Dois princípios gerais resumem esses estatutos. Primeiro, aquele que causa algum dano ao seu próximo é responsável por reparar esse dano. Aquele que causa algum dano ao seu próximo é responsável por reparar esse dano. Aqui nós vamos ver danos à vida, danos à integridade física e danos a algum animal, a alguma posse ou propriedade. Segundo princípio, ou segundo grande princípio, é que a penalidade ou reparação deve ser proporcional ao dano causado. Isso pode parecer óbvio para você, né? Mas a Bíblia diz que quando nós ficamos irados, nós tendemos a agir de um modo desproporcional ao dano. É a Bíblia que diz, e nós devemos confiar na Bíblia e não no nosso coração. Então, lembrando que quem estabelece os critérios aqui é o próprio Deus. O nosso texto pode ser dividido em três segmentos, que serão as três divisões da nossa mensagem. Primeiro, nós temos do verso 12 até o verso 17, leis sobre crimes capitais. Essa é a primeira divisão da nossa mensagem. Leis sobre crimes capitais, isto é, aqueles crimes que incorriam em pena de morte. Em segundo lugar, você vai ver que, ainda em primeiro lugar, que esse trecho ele é muito marcado pela expressão será morto. Verso 12, verso 14, verso 15, verso 16, verso 17, será morto, tirás até do meu altar para que morra. Essa palavra será morto, ela indica a ação de um intermediário, de alguém escolhido por Deus para executar a sentença. Essa é a ideia. Então você tem leis sobre crimes capitais. Em segundo lugar, nós temos leis sobre danos pessoais por agressão, que vão do versículo 18 até ao versículo 27. Então você tem leis sobre danos pessoais por agressão. E dos versos seguintes, do 28 ao 36, nós temos leis sobre danos pessoais por negligências. Então, leis sobre crimes capitais, leis sobre danos pessoais por agressão e leis sobre danos pessoais por negligência ou omissão, ok? E é por isso que nós intitulamos essa mensagem o valor da vida e da sua integridade, porque é isso que o Senhor está querendo garantir no meio de Israel. Então vamos às leis sobre crimes capitais. Eu vou explicar aquilo que o Senhor está trazendo, o contexto, e depois nós traremos algumas aplicações, né? Então, o primeiro crime capital aí é o que a gente chama de homicídio doloso, no verso 12. Quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. É homicídio doloso, tá? Então, o crime com o homicídio quando houve a intenção de matar. Esse verso descreve o assassinato premeditado. Algumas pessoas, a propósito, elas são contra a pena de morte e elas usam o mandamento não matarás. Só que a palavra matar, o hebraico tem várias palavras para matar. E a palavra ali, em Êxodo 20, no versículo 13, para não matarás, é não assassinarás, é um verbo específico. Mas quando diz será morto, é outro verbo. E é exatamente para cumprir o mandamento não matarás que o assassino deveria ser morto. Somente a vida dele poderia reparar o dano da vida do outro. E é preciso que se diga, meus irmãos, que esse mandamento é anterior à lei de Moisés. Ele é instituído em Gênesis capítulo 9. Se você quiser abrir lá, você verá o Senhor Deus está abençoando a Noé, que recomeça a humanidade depois de ter destruído o dilúvio. Por quê? Por causa da violência dos homens. A terra estava cheia, corrompida à vista de Deus e cheia da violência dos homens, está escrito lá em Gênesis 6. Estava cheia da violência dos homens, Gênesis 5 e 6. Mas o Senhor, exatamente para frear a violência, estabelece a pena de morte. Verso 5 diz, Gênesis 9, 5 e 6, certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida,
De todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Ou seja, Deus está instituindo aqui o poder de espada do Estado. Não é por qualquer homem, mas por alguém instituído por Deus. No sistema de Israel, que era um sistema tribal, havia um vingador do sangue, que era da própria família, mas ainda era institucional, porque ele só poderia fazer isso depois de julgamento. Então é muito importante que você entenda, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Por quê? Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Quando você mata um ser humano, você mata a imagem de Deus. Então é por isso que a pena de morte, ela não é contrária ao sexto mandamento, pelo contrário, ela é o cumprimento da sentença sobre aquele que quebra esse mandamento. Portanto, a pena de morte não é algo errado. É óbvio que nós não temos no nosso país, mas existem países, inclusive cuja fundação foi realizada, ocorreu com bases exatamente bíblicas, como é o caso de alguns estados nos Estados Unidos. Então, esse verso ele descreve exatamente o assassinato premeditado. Nós temos também essa lei repetida em outras passagens, como, por exemplo, em Levítico capítulo 24, e eu peço que você abra lá, nos versos 17 e 21. Levítico 24, 17 e 21. Quem matar alguém será morto. Verso 21. Quem matar um animal restituirá outro. Quem matar um homem será morto. Esse versículo é muito importante, depois nós entenderemos por quê. Então, é por isso que eram necessárias 2 ou 3 testemunhas para condenar o réu, conforme Deuteronômio 16, versos 6 e 7. Somente a vida do homicida, meus irmãos, poderia expiar a morte da vítima. Era uma forma de expiação. O que é expiação? É reparação, é o princípio de reparação. Eu quero que você abra em Números 35 também, que mostra exatamente a razão por que Deus institui a pena de morte para o homicida. Números 35, versículo 33. Está escrito: assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Ou seja, não havia sacrifício de expiação que pudesse livrar a pessoa da morte, naqueles sacrifícios cerimoniais. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Nenhuma expiação, senão a morte do homicida. Mas havia também, em segundo lugar, o homicídio doloso. Para esse, embora eu tenha colocado aqui entre os crimes capitais, é porque ele está em contraste com o primeiro, que está no verso 13. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu cair em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Você sabe que era possível alguém estar trabalhando com um companheiro e deixar cair, de repente, estar numa certa altura e deixa cair um instrumento pesado na cabeça do companheiro, e o companheiro pode morrer, ou hoje, por exemplo, você tem uma arma e sem querer dispara um tiro e pode matar alguém também por acidente. Então, o culpado podia se proteger do vingador do sangue numa das cidades de refúgio, que haveriam de ser separadas para esse fim em Israel. Isso está em Números 35 mesmo, que nós lemos, você pode anotar aí para ler em casa. E também está em Deuteronômio 19, lá nesses dois textos, Números 35 e Deuteronômio 19, nós temos o Senhor dizendo que eles deveriam separar 6 cidades de refúgio, que seriam cidades habitadas por levitas. E os levitas eram encarregados de julgar. Mas existe, em terceiro lugar, o homicídio doloso qualificado. Ele está no verso 14. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, ou seja, não é apenas como ocorreu no verso 12, apenas que ele chegou, enfrentou, agrediu de frente e matou, mas ele armou uma tocaia.
ele armou uma armadilha, ele se fingiu de amigo e ele, a traição, matou. Ele diz: tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Havia um costume de a pessoa, para não ser morta, correr no lugar sagrado, segurar nas pontas do altar, porque alguém não poderia entrar ali, né, no santuário, a princípio nem mesmo para matar alguém, mas o Senhor está autorizando, pode entrar pode ir lá no meu altar. Na verdade está falando do altar que fica fora ali propriamente do templo, que ficava no átrio. Então o assassino não deveria ser protegido nem mesmo no santuário. Há 2 casos de pessoas que tentam fazer isso para se proteger. Um deles, você não precisa ler, apenas se você quiser anotar para estudar em casa. Em 1 Reis, capítulo 1, de 50 a 53, nós temos Adonias, que tenta usurpar o trono que havia sido já prometido a Salomão por Davi. E quando ele vê que a sua tramóia não dá certo, ele corre para segurar nas pontas do altar. E Salomão disse: bom, se ele for bom e reto, ele não vai morrer. E depois em 1 Reis 2, 28 a 34, nós temos Joabe, que foi comandante de Davi e que cometeu muitos crimes e atrocidades. E ele corre para as pontas do altar, e Salomão disse para um sacerdote: vai lá e lança a mão dele. E ele disse: homem de Deus, homem, sai daí. Ele disse: não vou sair. E ele então disse que arremeteu contra ele e o matou. 1 Reis 2, 28 a 34. Então esse é um homicídio doloso qualificado, né? Um outro crime capital era a violência física ou verbal. Olha só, violência física ou verbal contra os pais, versos 15 e 17. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. É interessante que aqui nem está dizendo quem ferir de modo que ele morra. Só basta ferir, só basta bater no pai ou na mãe, era pena de morte. Veja como, filhos, vejam como para Deus é importante honrar os pais. Veja como é importante você se submeter aos pais e não desrespeitá-los. Mas a violência verbal também, verso 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. A palavra traduzida por amaldiçoar inclui a ideia de desprezar. Então, tanto quando você causa lesão no seu pai, como desprezar o seu pai, era um crime punido de morte. Seria, portanto, o exato oposto do 5º mandamento. Amaldiçoar os pais era equivalente a desejar-lhes a morte. Por isso, a pena de morte era vista como castigo apropriado. E, por fim, você tem, no verso 16, o sequestro e tráfico de pessoas. Por isso nós dissemos, a escravidão em Israel era diferente da escravidão no nosso tempo. Era proibido alguém sequestrar uma pessoa, raptar, tomá-la à força e fazê-la escrava. Verso 16. Quem raptar alguém e o vender, for achado na sua mão, crime e receptação, será morto. Esses são os crimes capitais. Tem outros que o Senhor vai falar em outras leis. A gente vai ver em Levítico, em Números, você vai ver repetições em Deuteronômio. Mas, em segundo lugar, nós temos, então, as leis por danos pessoais, por agressão. Quando você fere alguém, não mata, mas traz algum tipo de mal ou dano à integridade física. Essa é uma lei pela qual Deus está protegendo a integridade física. Veja, nós costumamos ouvir de pessoas, e às vezes até concordamos, que o Velho Testamento é violento. É verdade que as pessoas eram violentas em muitos tempos da história, mas nós não devemos pensar que nós somos menos violentos, não. É uma ilusão e é uma hipocrisia a nossa sociedade dizer isso. Mas nós precisamos ver aqui que, na verdade, Deus ele era contra a violência, ele coibia a violência, mas ele usa exatamente a execução para exatamente coibir essa violência. Então você tem, por exemplo, nos versos 19, danos físicos causados numa briga. E qual é a lei aqui? Eles exigiam, danos físicos causados numa briga, exigiam indenização e cobertura de despesas médicas. Veja os versos 18 e 19. Se dois brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com um punho, ou mesmo com um murro, né, com a mão, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado ao seu bordão, ele está usando aqui
Um exemplo, tá, irmãos? Não é só quando ele anda apoiado ao seu bordão, ele está só citando um caso. Então será absolvido aquele que o feriu, porque ele não morreu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu, que ele ficou sem trabalhar, vai indenizá-lo, e o fará curar-se totalmente. Tem que cuidar do ferido. Veja, é uma briga. Deus não coloca aqui quem tem ou não tem razão. A ideia é o seguinte: você feriu o outro, foi ele que começou. Não interessa, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. É a palavra de Deus, não é o pastor Marcos. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes os crentes vão exortar um ao outro. Você viu que o pastor falou isso, né? Não, mas o pastor falou aquilo. Pare de falar isso. É a palavra de Deus. Você no máximo diz: olha, você lembra quando o pastor pregou naquele dia? Ele mostrou que a palavra de Deus diz isso. Não é a palavra do pastor Marcos. É a palavra de Deus. Se você tiver uma outra interpretação lógica, ok. Mas se não, é Deus quem está falando. Eu sou só instrumento. Então a palavra de Deus está dizendo: se você feriu o outro, não importa se ele te agrediu primeiro, você deve fazer o máximo para que ele volte a ter saúde. Aqui nós temos claramente um conflito verbal que evoluiu para uma briga com ferimentos da pessoa agredida. Então você tem que reparar o dano. Há também, em segundo lugar, nesses danos pessoais, danos físicos causados a escravos. Também exigiam compensação proporcional. E aqui eu quero ver, eu não sei porquê, ele criou um sanduíche aqui, é sanduíche mesmo, ele coloca 2 versículos nos extremos sobre escravos e no meio alguns sobre homens que brigam e causam dano a uma mulher grávida. Eu não consegui entender o porquê, qual é a razão dessa estrutura, mas nós vamos juntar os versículos 20, 26 e 27, porque todos eles falam de danos físicos causados aos escravos e exigiam compensação proporcional. No verso 20 diz: se alguém ferir com bordão o seu escravo ou a sua escrava e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Aqui não é especificada a causa da agressão, mas pode se referir a uma situação semelhante à dos versículos anteriores. O escravo brigou com seu senhor, poderia se tratar de um escravo respondão ou que tivesse causado algum dano ao seu senhor. Lembra daquele servo que escondeu o talento do seu senhor em vez de multiplicar, né, de investir? Enfim, convém ressaltar, meus irmãos, que alguns crimes eram punidos com açoites, tá? Quer o culpado fosse escravo, quer fosse livre. Você pode anotar aí Deuteronômio 25, de 1 a 3. Pena de açoites não era para escravo, simplesmente. Era para qualquer tipo de pessoa que cometesse certos crimes. Deuteronômio 25, de 1 a 3. De qualquer modo, nestes versículos, com os de 26 e 27, nós temos situações distintas de dano físico. No primeiro, o caso do senhor fere o escravo e ele morre. Nesse caso, ele diz: o agressor será punido. Essa palavra aqui é interessante, que ele não diz será morto, mas diz será punido. E por isso a palavra tem 2 diferentes interpretações. Primeira, alguns estudiosos entendem que aqui se trata de punição capital. Uma vez que trata-se de um escravo, a morte não é mencionada explicitamente. Segunda, outros interpretam como pena de morte, já prevista no verso 2. Eu sigo esta segunda, que punição aqui é punição com morte. E eu vou dar algumas razões para a interpretação que eu sigo, não apenas sozinho, né? A primeira delas é que há uma passagem paralela em Levítico 24, 21. E ali, ele usa a mesma expressão: quem ferir um homem será morto. Só que aqui a palavra hebraica, e aqui a gente vai ter que ir para o original, a gente vai ter que ser técnico, né, para defender a interpretação. A palavra hebraica no verso 12, quem ferir a outro ou um homem para que morra, é a palavra ish. É uma das palavras para homem. Mas em Levítico 24, 21, a palavra usada é a palavra Adam, que é a palavra Adão. E todas as vezes que se usa a palavra Adam, está descrevendo todo e qualquer homem, seja escravo ou seja livre. Então, por causa da passagem paralela, não tem como entender, no meu entendimento, na minha compreensão, que esse punido não seja punido de morte. Então, se aplica a todo homem, quer escravo, quer livre.
Em segundo lugar, o termo punido também pode ser traduzido por vingado. Quem ferir ao escravo de modo que esse moço será vingado. E aí tem aquele sistema do vingador do sangue. Porém, diz aí o texto que caso o escravo sobrevivesse, não haveria indenização. Por que não haveria? Porque o trabalho que ele deixou de fazer no período que esteve se recuperando era considerado dinheiro do seu senhor. É isso que significa dinheiro seu, tá? É porque ele estava pagando dinheiro. Então, quem vai perder o dinheiro é o senhor, porque ele está pagando e vai ser considerado, o tempo vai ser contado para ele pagar a dívida dele. Certo? Outra situação era aquela em que o senhor feria o escravo com dano permanente, versos 26 e 27. Veja, se alguém ferir o olho do seu escravo, o olho da sua escrava, e o inutilizar, deixa lá o forro pelo seu olho. Esses versículos 26 e 27, eles reforçam a interpretação que eu propus do punido como punido de morte, porque se por um dente o escravo era forro, qual é a outra punição que o Senhor vai ter se matar o escravo? Então, observe que o dano causado a um escravo daria a ele o direito à liberdade como indenização, até mesmo por um dente. Esse é o ponto. Então, isso mostra claramente que Deus está protegendo a integridade física, mesmo daquele que estava na parte mais básica, né? Mais baixa da pirâmide social. E nós temos, por fim, danos físicos causados a uma mulher grávida, nos versos 22 a 25. Se homens brigarem, ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que ferir será obrigado a indenizar, segundo lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. E aqui nós temos um texto muito importante para nós em tempos como hoje. Porque esse texto foi usado por uma suposta teóloga numa audiência sobre o aborto para dizer que Deus não considerava a criança no ventre da mãe como uma vida de fato, porque ele diz que se causar dano, sem maior dano, ela aborta, mas não tem um dano maior, então ele só vai exigir um pagamento de uma indenização. Então, quer dizer, ela abortou, a criança morreu, mas isso não é considerado um dano maior, e que o dano grave seria se a mulher morrer. Mas o texto não diz isso. Essa é uma interpretação altamente equivocada. Primeiro, vamos lá, o verbo abortar aqui é uma tradução ruim. Não é a melhor tradução, abortar. A palavra aborto ocorre em 3 outras passagens. Eclesiastes capítulo 6, verso 3, que diz que o homem que não desfruta dos bens que possui, um aborto é melhor que ele. Jó 3,16, onde Jó faz algumas comparações com o aborto. E Salmo 58,8. Em nenhuma dessas passagens a palavra é a mesma aqui. Não é. A palavra aborto no hebraico é nefel. Nefel, não é a palavra aqui. Aliás, aqui a palavra usada é yeled. E yeled é a palavra também para menino. A palavra para dar à luz é teled, é o verbo teled. E a criança que foi dada à luz é chamada yeled. E essa palavra aqui, literalmente a frase é e lhe sair o bebê. Então, a ideia de um parto prematuro. Então, neste caso, está dizendo, olha, a mulher já estava prestes a ter, essa é a ideia. Ela estava grávida, o filho já está formado, e aí fere, aí por causa daquilo ela dá à luz. Você lembra que quando a mulher de um dos filhos de Eli, lá em 1 Samuel, soube que a arca tinha sido tomada, e o seu marido tinha morrido, diz que ela, da dor, do choque, ela deu à luz. E ela deu à luz a um menino, que chamou de Icabod, que significa foi-se a glória. Então, este é o caso, a mulher teve um bebê, prematuramente, porque foi golpeada, ferida. Mas, o dano grave, neste caso, significa se a vida da mãe ou a vida do bebê é ceifada. Por isso ele diz, se houver dano grave, darás olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé,
ferida por ferida, vida por vida. Meus irmãos, numa cultura como a hebraica, na qual a simples semente já é sinônimo de vida, seria estranho que a expressão da lei de Talião, vida por vida, não incluísse um feto. Então, esse texto aqui exatamente é contrário ao aborto e não favorável a ele. É um excelente texto para você usar. Terceiro lugar, então, nós temos leis sobre danos pessoais por negligência. Alguém poderia trazer danos à integridade física por agressão, mas às vezes por negligência. E aqui ele está falando de um animal que era comum entre os judeus, porque era um animal muito útil, que era o boi. Ele era usado para arar a terra, né? Era usado como reprodutor de rebanho, e a força do boi era muito exaltada na Escritura. A Bíblia diz, porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, né? Lá no Salmo 92. Então, neste texto, está aqui, a palavra de Deus diz assim, se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, o boi também é condenado à morte. E não lhe comerão a carne, não vão fazer churrasco com ele não, porque ele foi condenado, mas o dono vai ser absolvido. O dono não é culpado. Porém, veja o verso 29. Se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor, e não prendeu o boi, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também será morto o seu dono. Olha que coisa interessante, irmãos. O dono do boi sabia, né? Mas era um irresponsável. Ele deixou o boi ceifar uma vida por sua negligência. Ele é culpado do sangue. Irmãos, como isso é importante para nós hoje, né? Porque nós criamos animais. E muitas vezes os nossos animais causam danos a outros. Eu vivo num condomínio, né? E vez por outra ocorre de um cachorro se soltar. E o cachorro vai e até hoje não teve nenhum cachorro que mordeu, mas ele às vezes deixa os seus dejetos nos quintais dos outros. Ora, isso é uma irresponsabilidade e o dono deveria ir lá limpar. E quem tem cachorro, muitas vezes crentes têm cachorro, por exemplo, e o cachorro vive na rua, principalmente os caramelos aí vivem na rua, e às vezes causam quedas, causam acidentes. O dono é culpado daquilo e deveria pagar uma indenização. Então, o cachorro que é dado a morder, se o seu cachorro morde uma outra pessoa, ok, você não sabia, foi a primeira vez, você pede desculpa, mas tenta fazer o máximo para que aquela pessoa seja curada. Demonstra que você... Agora, se você percebeu isso uma vez e você não tomou providências, você é culpado. Os irmãos sabem, eu tenho um pitbull, né? E é o meu segundo. Eu tenho um pitbull, mas ele só anda de focinheira. E ele não sai do quintal. E ele interage com pessoas que não têm medo, sob meu comando, porque ele de fato é manso. E as pessoas que não têm medo, eu garanto, pode. Mas eu fico observando todos os movimentos dele, porque ele revela se ele está incomodado ou não. Então, esse é o ponto. Nós somos responsáveis pelos nossos animais e nós precisamos tomar cuidado com eles. E isso vale para gatos também, né? Tem uns gatos que são uns incômodos, né? O meu primeiro pitbull matou 6. Eu não tive culpa, entraram no meu quintal. Não tenho o que fazer, não é? Então nós precisamos ter isso. O dono negligente responderia pelos danos físicos causados por ataques do animal. E no caso dessa negligência dele provocar a morte, ele era condenado à morte. E, em segundo lugar, toda negligência que trouxesse danos materiais a outrem exigia compensação por parte do negligente. Versos 33 a 36. Se o boi chifrar o escravo ou a escrava, você vai dar 30 ciclos de prata ao senhor deixa, aliás, esse é o valor que o senhor foi vendido, né? E o boi será apedrejado. Se alguém deixar uma cova aberta, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, nela cair boi ou jumento, o dono da cova pagará,
pagará o dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Ou seja, até um animal é protegido por Deus na sua lei. Então o sujeito às vezes abria a cova para guardar cereais, né? Ou para reservatório de água, e não colocava o aviso. Não tem quando você tem aí na rua, né, os buracos abertos, e não se coloca, né? O certo é você colocar, a prefeitura colocar alguma coisa. E, inclusive, a gente tem direito à indenização quando se causa um acidente, né? A lei exige. Então, ele está dizendo, olha, você armou uma cova, não avisou nada para ninguém, e o boi cai lá, o animal, você vai restituir, porque você é culpado pela sua negligência. É isso que ele está dizendo. E se um boi brigar com outro, e o boi ferido morrer, vende o boi vivo e reparte o valor. Mas se o dono já sabia que o boi era chifrador, né? Que era brigador, era notório, e o dono não prendeu, então ele vai pagar boi por boi. Ela vai ficar com o morto, que tinha menos valor, mas ele vai pagar. Então, toda negligência que trouxesse danos materiais a outra exigia compensação. Então, o que nós aprendemos com tudo isso, meus irmãos? E vamos às aplicações aqui. Primeira aplicação: Deus valoriza a vida humana e a integridade dessa vida. Deus valoriza a vida humana e a integridade dessa vida. E é qualquer, irmão, qualquer vida humana. Ah, pastor, mas se o policial estiver guerreando com um bandido, ele vai lá para o fronte com o bandido, ele tem todo o direito de atirar para matar numa situação de confronto. Quando você tem assassinos, criminosos. Não estou discutindo isso. Eu estou falando de briga. Eu estou falando de justiça com as próprias mãos. Deus valoriza a vida humana e a integridade dessa vida, e por ela ser preciosa aos seus olhos, Ele a requererá daquele que a ameaça ou atenta contra ela. Segundo, somos responsáveis diante de Deus pelos danos que causamos. Somos responsáveis diante de Deus pelos danos que causamos a outrem, seja por ação ou por omissão e negligência. Nós somos responsáveis. Muitas vezes o nosso relaxamento pode levar outros ao perigo. Certo? Uma pessoa, por exemplo, que dirige em alta velocidade, uma pessoa que é dada a ser irresponsável na direção e ao volante, ela é responsável pelo dano que ela causa. E o arrependimento, esse é um ponto importante aqui, dentro desse segundo ponto, o arrependimento, irmãos, inclui a reparação do dano. Você pode colocar como terceiro princípio: arrependimento inclui reparação de dano. Então, olha, me perdoe, meu filho quebrou o seu vidro, eu vou pagar o seu vidro. Meu filho arranhou o seu carro, eu vou pagar a pintura do seu carro. Então, eu preciso entender isso. O arrependimento inclui a reparação, não é só me desculpe. Se houve dano, eu preciso reparar o dano. Às vezes não dá para reparar, mas se eu posso, eu tenho que reparar o dano. Terceiro, ou quarto, se você dividir os dois, por causa da violência humana, a sociedade precisa de freios e contrapesos. Por causa da violência humana, da injustiça humana, do egoísmo humano, a sociedade precisa de freios e contrapesos. Nós precisamos entender isso. O homem não é bonzinho por natureza. Ele é mau por causa do pecado. E sem freios e contrapesos, né? Se não tivesse pardais, você teria muito mais acidentes. Boa Vista é uma cidade muito violenta no trânsito. Você vê o sujeito consegue capotar uma Hilux na avenida, dentro da cidade. Então, freios e contrapesos são importantes. E, em quinto lugar, a justiça de Deus requer que toda pena seja proporcional à falta ou ao dano causado. Toda pena deve ser proporcional à falta ou ao dano causado. Mas atenção, Deus não colocou em nossas mãos a aplicação dessa justiça. Presta atenção, crente. Exceto quando é nossa responsabilidade reparar o dano.
E nessa perspectiva devemos tomar cuidado com a nossa ira quando nós somos prejudicados. Porque nós somos lembrados em Tiago 1:20. A ira humana não produz a justiça de Deus. Sempre que nós queremos dar vazão à nossa ira, nós a justificamos mostrando quanto o outro fez a coisa errada ou que ninguém está fazendo nada, então eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. A ira humana não produz a justiça de Deus. Nunca. É a Bíblia que está dizendo. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado para que a impunidade e a injustiça não gerem em nós corações odiosos e odientos. Deus quer que sejamos justos, mas não justiceiros, porque é a Ele que pertence a execução da justiça, como ressaltou Paulo em Romanos 12:19, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E em sua providência ordinária, Deus delegou o poder da espada ao Estado. Como também está escrito em Romanos 13:4, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. É bem verdade, talvez alguém possa estar levantando em seu coração, que o Estado pode se tornar tirânico, corrupto e injusto, e quando assim acontece, pode até ser enfrentado. Porém, tal enfrentamento deve seguir princípios de autoridade e justiça, que o tempo e o propósito dessa mensagem não nos permitem discutir ou apresentar aqui. Mas sobre isso, se você quiser deixar o conhecimento raso das redes sociais, eu recomendo a leitura do capítulo 16 das Institutas de João Calvino, intitulado Sobre o Governo Civil, ou o capítulo 38 do livro Política de Johannes Althusius, intitulado A Tirania e os Seus Remédios, ou ainda o capítulo 3 do livro Calvinismo, de Abraham Kuyper, que versa sobre calvinismo e política. Ali você vai entender qual seria a forma de resistir à tirania. Por ora é suficiente, meus irmãos, então, dizer que as revoluções das massas, como instrumento de subversão da ordem, além de contrária à lei de Deus, sempre produziu mais injustiça do que os governos contra os quais se opuseram, além de produzir outros ditadores. Toda população que procura fazer justiça com as próprias mãos acaba cometendo tantas ou piores atrocidades e injustiças do que aqueles contra quem as massas se levantam. É só você ver os linchamentos. E é só ler a história e ver os estragos, por exemplo, da Revolução Francesa, que além de violência sem precedentes, ou de uma violência incomparável, produziu o tirano Napoleão Bonaparte. Ou a Rússia de Trotsky, de Lenin, de Stalin, ou a Cuba de Fidel e Che Guevara. Todos eles começaram com levante popular contra os desmandos do poder. Todos esses exemplos são de levantes contra desmandos de outros governantes corruptos e geraram mais tirania. Recentemente, eu vi numa notícia uma blogueira que dava golpes e descobriram que ela dava golpes e a população de um bairro invadiu a casa dela e saqueou a sua casa. Gente saindo com televisão, gente saindo com celular, e tem muita gente, até crente, dizendo bem feito, ele está cometendo o mesmo crime que ela. Não é assim. Por fim, nós não somos ingênuos em pensar que no sistema de justiça de Israel, a lei foi executada de forma justa e imparcial. Lembremos-nos do caso de Nabote, que mencionei algumas mensagens atrás. Ele foi falsamente acusado de blasfemar contra Deus e contra o rei, foi condenado à morte, só porque Acabe cobiçou a sua vinha, em 1 Reis 21. Eu quero ainda, irmãos, para concluir, dizer o seguinte: você tem que lembrar que aquele que exerce a autoridade é responsável diante de Deus, pela forma como executa o seu papel, e prestará contas a Deus. Leia a história subsequente do livro dos reis, você verá o que fim tiveram Acabe e Jezabel. E há inúmeras advertências contra os magistrados iníquos na Escritura, dos quais eu deixo apenas uma. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes e deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com tremor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que se não irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Salmo 2, versos 10 a 12. Quem esteve na quarta-feira, neste dia que eu expus, entende o que eu estou falando. E acima de tudo, queridos,
nós sabemos que a justiça jamais será perfeita neste mundo, por causa do pecado e da maldição que dele procede. Conviver com a injustiça nos leva a anelar pela volta de Jesus, quando ele vai julgar vivos e mortos, como está escrito em Atos 17:31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Um dia ele vai julgar com justiça, crente, por meio de um varão. Não é de você, é de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Não nos esqueçamos, porém, irmãos, que todos estávamos debaixo da maldição da lei. Pois Jesus diz que até aquele que se ira contra o seu irmão é sujeito ao mesmo julgamento. E a diferença entre nós e um magistrado corrupto, um assassino, é tão somente o fato de que esse mesmo Cristo que virá para julgar vivos e mortos, pagou pelos nossos crimes, fazendo-se ele maldição em nosso lugar. É somente por causa da morte de Cristo, da sua morte vicária, que nós não seremos condenados com os assassinos e com os corruptos. Porque a corrupção do nosso coração tem potencial para fazer a mesma coisa ou pior. Então que nós sejamos humildes e reconheçamos que é a graça de Cristo que faz diferença na nossa vida. Vamos orar? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.